Oi! Voltei! Bom, hoje eu tô gravando dois vídeos, gravei o primeiro. Hoje é dia 21/3/2017. Essa passagem que eu vou dividir com vocês, eu li ontem. Escrevi ela toda ontem. Ela tá lá em 2 Reis 4:1-7. Se você é a primeira vez vendo um vídeo meu, eu decidi, ordenada por Deus, senti muito isso no coração. Eu gosto muito de ler a palavra e trazer ela pro meu cotidiano, pro meu dia a dia, pra minha vida, pros detalhes, sabe? E esse exercício tem feito tão bem pra minha vida nesse tempo que eu tenho de evangelho, que eu decidi começar a compartilhar com vocês. Eu tenho bastante coisa escrita e essas coisas são mais novas, então eu decidi já começar a gravar pelas coisas novas. Bom, essa passagem de 2 Reis, quero que você leia depois, mas ela conta o milagre que aconteceu com a viúva, né? Eliseu, o título é Eliseu aumenta o azeite da viúva. E qual é o contexto, né? Eu gosto sempre de falar do contexto. Ela é uma viúva, o marido dela era servo de Eliseu era um profeta, o marido dela era servo de Eliseu, vamos dizer assim que ele trabalhava com Eliseu, né? Ele morreu e aí ficou só ela e os filhos, e ela ficou cheia de dívidas, que é uma situação bem real hoje em dia, né? Que acontece com muitas famílias, que é aquelas famílias que às vezes só o esposo trabalha, a mulher é do lar, e aí quando o esposo falece, muitas se pegam numa situação muito difícil, sustentar os filhos e assumir as dívidas. Eu tenho uma conhecida, né? Não vou falar nomes, óbvio, mas se ela se sentir à vontade depois para contar o testemunho dela, seria bem bacana. Que o marido tinha um negócio próprio, né? E sempre sustentou a casa, então ela não trabalhava e nem os filhos trabalhavam. Porque não havia necessidade, realmente, ela teve essa oportunidade de cuidar do lar, foi uma escolha. E aí um dia o esposo dela faleceu, sofreu um acidente e faleceu. E ela foi pega numa situação muito difícil, porque ele cuidava de tudo dessa parte financeira. E depois ela descobriu que ele não tinha pago o INSS, logo ela não tinha direito a receber nada em relação à pensão, nada. Nem a aposentadoria dele, nada, porque ele parou de pagar. A empresa estava fundada na dívida e ela não sabia, porque ele que organizava tudo. E aí elas se pegaram numa situação muito complicada. Teve que, imagina, você depois de uma certa idade voltar ao mercado de trabalho, a gente sabe o quanto isso é difícil. Os filhos, então assim, mudou toda a realidade daquela família. E eu acredito que talvez seja a tua situação hoje, né? E então eu oro para que essa palavra alcance a tua vida. Amém? E aí o que aconteceu com essa mulher? Ela estava lá cheia de dívida e ela foi procurar Eliseu para contar a sua situação e creio que na esperança dele trazer uma solução para ela. E aí, com essa mensagem, eu quero te despertar para que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos e o teu entendimento e te direcionar uma solução. Quando eu li essa palavra, muitas coisas relacionadas à minha vida foram se abrindo, coisas que eu poderia fazer. E eu oro para que assim seja com você nesse momento. A primeira pergunta que eu quero te fazer é assim, ó, o que você tem em casa? Nessa passagem, quando ela conta para Eliseu o problema dela, Eliseu responde exatamente assim para ela: o que hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Essa foi a pergunta de Eliseu para aquela mulher. E aí eu quero te perguntar assim, ó, o que você tem aí na tua casa? E com essa pergunta, eu quero te induzir a pensar. O que você tem aí na sua casa que pode ser o início da mudança da tua história financeira? Essa passagem é bem relacionada a dinheiro, a renda. Talvez você tenha aí, ó, gás, leite moça, né? Leite condensado e chocolate. Talvez você tenha aí farinha, leite e ovos. Talvez você tenha aí internet e um computador. Talvez você tenha uma máquina de costura. A pergunta é, o que você tem em casa? Reflete aí. E aí, enquanto você está pensando aí, o Espírito Santo está falando com você, eu creio nisso, assim como ele falou comigo de imediato quando eu li assim, o que eu tenho em casa? Quebre conceitos antibíblicos. Como assim, Isabela? A gente tem um hábito muito feio
por causa desse evangelho que foi pregado aí, que está sendo pregado e ainda é pregado, infelizmente, de justificar problemas da vida com pecado. A gente tem o costume de falar, se tá passando por isso é porque pecou. Se tá vivendo isso é porque fez alguma coisa errada. Gente, para com isso agora e pare você agora de pensar isso. E aí eu não tô dizendo pra você que pecado não tem consequência, não é isso. Pecou, vai ter consequência, óbvio. Só que o que eu tô querendo dizer pra você é que situação difícil sempre vai acontecer. Ó, tem uma passagem que eu gosto muito que tá lá em Eclesiastes. Eclesiastes 9:2. Olha o que ele fala. Salomão fala em Eclesiastes. Cadê? Ó, Eclesiastes 9:2 ele diz assim, ó. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, ao puro e ao impuro. Tanto o que sacrifica como o que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura e como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvario enquanto vive, depois rumo aos mortos. Mas o que ele está dizendo? Que tudo acontece para todo mundo. Se sendo bom, sendo ruim, sendo pecador, não sendo pecador, há coisas que são da vida, como por exemplo a morte. Um dia todo mundo vai morrer. Um dia todo mundo vai perder alguém, porque alguém próximo a você vai morrer. Porque faz parte da vida. Mas a gente quer acreditar nisso, que tem porquês. Nem tudo tem porquês, faz parte do ciclo da vida. Se nasce, se morre, se vive, se chora, se ri, faz parte da vida. Então, nem toda situação ruim, como era o caso dessa viúva, era consequência. Ela não estava vendo consequência de pecado nenhum. Ela simplesmente ficou viúva, ficou com dívida e agora não sabia como honrar aquelas dívidas. A questão aqui é como passar de forma vitoriosa pelas tribulações que vão vir na tua vida, talvez essa aí que você está vivendo financeiramente. E aí a outra coisa que eu quero que você medite também, enquanto você pensa aí no que você tem em casa, é atenção a quem você escolhe como mentor ou como direcionador. Se atente. A viúva ela foi até Eliseu contar essa situação. E aí o que me preocupa em quem você busca é o conselho que ela vai te dar. Talvez se fosse eu, no lugar de Eliseu, quando essa mulher falasse pra mim assim, ó, tô cheia de dívida, meu marido morreu, tô com 2 filhos, o credor tá vindo levar meus filhos, o que eu faço? Talvez eu diria pra ela, mulher, pega as tuas coisas, monta a mala e ó, vaza. Talvez eu me desesperaria com a situação dela e só ia vislumbrar essa solução. Ó, mete o pé e vaza, some na terra. Até ele te achar, minha filha, tu já meteu o pé. Não é um conselho? E aí a pergunta é, quem tá te aconselhando? Quem você tá ouvindo? Será que a palavra que você está recebendo é de acordo com a palavra de Deus para a tua vida? Se atente a Isabela, como que a gente faz para saber isso? Espírito Santo de Deus. Ele é a melhor pessoa para te direcionar com quem você conversa. Conversa primeiro com o Espírito Santo. Dobra teu joelho e ora. Depois, se precisar que alguém te ajude, Deus coloca as pessoas no teu caminho e te confirma. E eu falo isso por experiência própria. Eu tenho muitas amizades, quem me conhece sabe, eu falo com muita gente, mas eu tenho selecionado no dedo aquelas pessoas que eu conto a minha vida, que eu divido a minha vida, que eu divido as minhas dúvidas, que eu peço ajuda. Eu tenho pessoas especiais que eu faço isso, que são de confiança, de verdade, e que são pessoas... Qual é meu critério? Meu critério é se, ó, ouve Deus. Esse é o meu maior critério. Se a pessoa ouve Deus, ela obedece. Que eu não tô falando se a pessoa é legal, é maneira não. Pra vocês terem noção, uma das pessoas que eu mais me discipulo, vamos dizer assim, que eu busco, que eu converso, é uma pessoa de uma personalidade super difícil de lidar. E que tem gente que olha e fica até em dúvida às vezes se é crente mesmo, porque é uma pessoa difícil, mas é uma pessoa que ouve Deus. Que mesmo quando erra, quantas vezes eu vi ela tomar atitudes erradas e Deus falar com ela e ela ir lá e se endireitar. Então, o meu critério é esse. Ouve Deus? Se ouve Deus, serve pra colar comigo e dividir minha vida. E aí, agora que você já sabe aí, eu creio em nome de Jesus, e se ainda não sabe, vai meditando que Deus vai falar com você. O que você tem em casa, como essa mulher tinha o azeite, não
divulgue seus projetos antes deles estarem sendo ou concluídos ou executados. Olha o conselho que Eliseu, olha o que Eliseu fala para ela no versículo 4. Fecha a sua porta. Fecha a sua porta. Ó, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e vai lá fazer o que eu mandei. E eu posso falar para você assim, ó, por experiência própria, esse conselho é crucial. Primeiro, porque sempre vai ter aquelas pessoas pessimistas, que você vai contar o teu projeto, que você vai contar a tua ideia, que você vai falar, poxa, olha só, tô numa situação difícil, mas eu senti um coração de fazer isso, vou pegar isso aqui para vender, vou pegar isso aqui para fazer, vou iniciar um negócio assim, e a pessoa vai lá e vrau, mete malho na tua ideia. Não porque ela quer teu mal, veja bem, é porque às vezes ela é uma pessoa pessimista e as pessoas pessimistas tendem a espalhar o pessimismo. Ela tem medo de fazer e se você disser que vai fazer, ela vai te dar o mesmo conselho que é o que ela se aconselha. Ó, melhor não. Ó, isso é prejuízo. Ó, eu vi fulano fez isso e não deu certo. Ó, fulano tava vendendo isso aí também, não deu certo. Gente, isso é muito interessante, porque olha só. Às vezes você entra num negócio, por exemplo, vou dar um exemplo de marketing multinível, que é um negócio que tá com muita força no Brasil. E é bem interessante porque você vê pessoas tendo um sucesso tremendo e outras não. Isso significa que o negócio é ruim? Óbvio que não. Significa que a pessoa que deu certo, alguma coisa ela fez, a maneira que ela fez com que desse certo. Infelizmente, a gente tende a culpar sempre alguém. Então, as pessoas não dão certo e botam a culpa no negócio. Mas como que pode? Se o negócio fosse ruim, todo mundo se daria mal. E como que tem gente aí prosperando? Então, se atente. Não divulgue pra ninguém. Porque tem gente pessimista que vai te detonar. Vai detonar a tua iniciativa. E existe aqueles que vão te copiar. Que você vai falar a sua ideia e ela vai falar, caramba, que ideia boa. E ela vai lá e executa. E aí, o problema disso é que se ela for do teu meio, dependendo da ideia, se ela executar a tua ideia, ela vai te atrapalhar. Como assim, Isabela? Digamos que você está querendo iniciar um negócio de venda de cosmético. Um exemplo, bobo. Aí você vai lá e divulga, fala com a tua amiga que você quer fazer isso. Aí a tua amiga acha a tua ideia maravilhosa, só que ela tem mais gás que você. Aí ela vai lá, ó, e trabalha com força. E em pouco tempo ela tem o resultado que você estava vislumbrando. Só que os amigos dela são seus amigos, então agora ela tá vendendo pra galera que você supostamente iria vender. E aí agora, se você iniciar, vai ficar parecendo que você que é concorrente dela, né? Que você que tá querendo atrapalhar ela. E aí, gente, deixa pras pessoas te copiarem depois que você for sucesso. Depois que você já foi exemplo. Aí deixa de copiar à vontade. Eu trabalho com negócio próprio, quem me conhece sabe. Eu trabalho com Lace From. Talvez quando esse vídeo sair, eu já trabalho com outras coisas. Mas eu trabalho hoje com negócio próprio. E muitas vezes a gente pega isso. A gente tem uma ideia, coloca lá a ideia em prática, e daqui a pouco tem gente copiando. Mas é diferente você ser exemplo, né? Você ser inspiração, às vezes, a pessoa te copiar e a pessoa roubar a tua ideia. Então tome cuidado. Execute primeiro. Depois que você executar, que estiver acontecendo, aí é óbvio, as pessoas vão saber, porque não tem como esconder, né? Principalmente se você estiver no ramo de venda ou alguma coisa do tipo. E aí eu quero que você pense também aqui, ó. Obedeça a direção. Muitas vezes recebemos conselhos ou orientações simples. Às vezes de Deus, às vezes você está orando por essa aí, Deus te dá uma direção. Às vezes Deus usa alguém para falar com você num bate-papo. Quantas vezes Deus falou comigo numa conversa? Conversando com alguém, a vivência daquela pessoa era toda para mim. E eu orar e Deus confirmar. E às vezes é uma direção simples, ó, faz isso. E aí na hora que você vai executar, a gente resolve incrementar. E aí a gente corre o risco de não viver a plenitude do milagre. Obedeça, ó. Eliseu falou pra ela o que ela tinha que fazer e ela fez exatamente como Eliseu falou. Ela foi lá, pegou as vasilhas com a vizinhança, levou pra casa, fechou a porta, começou a derramar o